dia de hoje. Na verdade, fui lembrar depois que eu fiz o sermão, mas tem muito a ver. E eu queria te desafiar, de repente hoje ainda, essa semana, que você meditasse em Êxodo 32 e Êxodo 33. E isso tem muito a ver, eu não lembrei aqui na oração, confesso para vocês, mas tem muito a ver com o que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Nos dias de hoje nós estamos vivendo esse dia parecido do que Moisés viveu com o povo. Porque na verdade o povo está fazendo muitos bezerros de ouro. O povo está deixando de adorar a Deus. O povo está deixando de entender o que é realmente viver na presença de Deus e o que a presença de Deus pode produzir na gente. Em Êxodo 32, 33, Moisés ensina algumas coisas. A vida de Moisés, a devoção de Moisés, a amizade de Moisés, o homem que falava com Deus face a face. Meu Deus, eu lendo Êxodo 32, eu fico até meio assustado, que eu via, tipo assim, eu fico imaginando assim, eu tenho essas loucuras assim, né? Quando eu estou lendo a Bíblia, eu costumo, tipo assim, tipo um The Chosen, eu faço um filme na minha cabeça. Aí eu fico imaginando as cenas de como foi, de como aconteceu. Eu fico imaginando, eu estava lendo Êxodo 32, eu estava imaginando o diálogo de Moisés com Deus. Moisés dizendo para Deus que ele estava errado, tentando fazer Deus, tipo assim, você não pode fazer isso, você tem que livrar o povo. Deus se arrepende, tipo assim, que diálogo é esse? Eu fico imaginando Deus olhando para ele, não sabe ele que precisa de todas as coisas. Aí eu fico imaginando ainda Deus dizendo assim, a palavra diz assim, que Deus se arrependeu, voltou atrás, outras versões, eu fico assim, meu Deus. É como Deus se submetendo a um ser humano já, tipo assim, de conversar. Moisés, eu estou falando com você como um amigo. Esse relacionamento nosso agora não é um relacionamento de criador com criatura, é de amigo. A ponto que Deus diz assim, cara, eu me arrependo. Tá bom, eu não vou matar o povo não. Você está se colocando diante de mim, cara. Olha o que você está me pedindo, Moisés. Você está pedindo para arriscar o seu nome do livro da vida, mas não matar o povo. Você está dando a sua... Irmãos, nesse tempo, como a gente precisa de líderes assim. Porque na verdade, nos dias de hoje, que nós mais temos é líderes que, tipo assim, que quer colocar a sua vida em risco para abençoar a vida dele e ele chegar nos seus objetivos. É muito raro hoje nós temos líderes que estão dispostos a botar a cara no pó e orar e botar a vida e renunciar algumas coisas pelo povo. Abrir mão das suas vontades, abrir mão do seu eu, pagar tempo de oração, irmão. Hoje é mais fácil a gente terceirizar, monta uma equipe de intercessão e manda a intercessão orar. Hoje a gente tem às vezes uma liderança que não buscar em Deus assim, o que Deus quer para a gente como igreja? Não, ele espera Deus usar alguém que está orando, para que Deus venha falar com ele, para ele tomar uma posição. Não, irmãos, a posição maior tem que ser do líder. O líder também tem que exortar o povo, quando o povo faz um bezerro de ouro, e o povo precisa de uma liderança, o povo precisa de um líder. Por que o povo precisa de um líder? Para dar destino. Porque Êxodo 32 vai dizer para a gente que Moisés só se afastou um cadinho. E Moisés se afastou por um grande objetivo. Ele subiu um monte para orar pelo povo. E a demora do povo, ele deixou seu discípulo. Como é difícil hoje fazer discípulo, né? E ele deixou o discípulo só um pouquinho. O povo conseguiu contaminar Arão e falou assim, a gente não tem Deus, vamos fazer outro Deus. Aí junta os brincos, junta as joias de todo mundo, faz um bezerro de ouro e começa a adorar. Aí Moisés, quando está descendo um monte, vê o povo cantando. Meu Deus, eles entenderam tudo, eles estão adorando a Deus. Quando chega lá, um monte de sacrifício, que naquela época tinha que sacrificar algo para os deuses, estavam sacrificando. E Moisés, de repente, todo empolgado, tipo assim, nossa, esse sacrifício é para o Deus poderoso, agora as coisas vão acontecer. E ele desce com as tábuas na mão da lei. Só que quando ele olha, o povo não estava adorando mais a Deus, o povo estava adorando um bezerro. Moisés fica revoltado, quebra as tábuas, reclama com o povo, sobe um monte de novo para orar, para falar com Deus. E Deus fala, eu estou irado, eu vou matar esse povo, Moisés. Não mata não, Deus. Só que Êxodo 33, 14, 15, que é onde eu quero começar e vai ser o meu texto base para você hoje. Moisés, ele fala uma coisa.
quando ele levando aquele povo, tirando aquele povo do Egito, povo rebelde, povo murmurador. Eu não sei se você está encaixando com algum povo, né? Que a gente acabou de orar. Não sei se você está entendendo o mistério. Por isso que eu falei, Deus me deu a palavra. Eu não lembrei do dia de hoje, mas tem tudo a ver. Deus, Ele é perfeito. Porque a gente é rebelde, irmão. A gente murmura demais. É só Deus falhar, ou a gente sair um pouco da liderança, parar de vir à igreja, ou parar de ter comunhão com os irmãos. A gente procura outro bezerro de ouro. A gente procura outro Deus para a gente adorar rapidinho, irmão. A gente é igual a esse povo. Só que Deus teve misericórdia desse povo, assim como Deus está tendo misericórdia de mim e de você. Em Êxodo 33:14, Ele vai dizer assim: então lhes disse: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. É uma promessa. Quando a presença de Deus está comigo e com você, e quando ela nos acompanha, a gente tem descanso, a gente não se cansa, a gente não se fadiga. A grande questão hoje é a pergunta que eu tenho para você: a presença tem te acompanhado? Você tem descansado no Senhor? Hoje você é uma pessoa cansada? Hoje você é uma pessoa cheia de fadiga. Versículo 15 vai dizer, Moisés diz assim: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Irmãos, é um tempo difícil, um tempo onde o povo estava vivendo em pecado, como nós estamos vivendo hoje, com tanto pecado, com tantos escândalos. O povo fez um bezerro de ouro. Israel naquele tempo estava experimentando uma quebra de confiança e uma perda do favor de Deus para o povo. E Moisés, ousadamente, com a sua intimidade, com o seu relacionamento com Deus, ele diz para Deus: se o Senhor não for com a gente, eu não vou sair desse lugar. Eu não quero tomar posse da terra, a não ser que a sua presença vá comigo. Eu fico imaginando essa intimidade, esse amor, essa devoção de Moisés, a ponto de dizer assim: ó, eu sei que o Senhor está nos enviando, o Senhor está nos conduzindo pelo deserto, para uma terra que mana leite e mel, mas eu sei que é uma promessa que o Senhor tem para mim como povo, e tem para mim, tem para o seu povo. Mas eu quero te dizer uma coisa: se for para chegar na promessa sem a presença do Senhor, eu prefiro não me mover. Que intimidade. Aí eu sempre trago para a gente, aquilo que Deus te prometeu, a promessa que Ele te fez, de repente se Ele falar que não vai com você, você vai focar na ida dEle com você, ou você vai focar naquilo que você tanto sonhou e quer experimentar? O importante é desfrutar da promessa e chegar no objetivo, mas chegar nela sem Deus, vai valer a pena, será? Aí aquele velho ditado que a promessa, né, a bênção pode se tornar uma... Só que Deus, no diálogo com Moisés, diz: a minha presença irá contigo. Esse diálogo revela para mim e para você uma prioridade absoluta. Não é a bênção que estava fazendo diferença para Moisés. A diferença para Moisés era uma pessoa estar com ele. E eu trago isso para a gente nos dias de hoje. Será que a nossa diferença são as nossas conquistas, ou essa pessoa está comigo e andar comigo aonde eu for? Nós estamos vivendo um dia que muitos de nós conhecemos momentos com Deus, mas poucos de nós temos uma vida com Deus. Uma coisa é a gente viver com Deus, outra coisa é a gente experimentar Deus. Outra coisa é Deus habitar em mim, em você, e a gente andar com Ele no dia a dia, sabe? Às vezes a gente sente a presença nos cultos, a música emociona a gente. Esses dias eu estava até vendo, eu esqueci o nome do negócio que dá no nosso corpo, não sei se você lembra aí, você me ajuda. Por conta dos sons, das batidas, produz uma coisa no corpo que traz emoção. Eu acho que... Não é adrenalina, não, metalina, sei lá. Dopamina, esse mistério aí.
Aí estava vendo aí que o pessoal hoje, tipo assim, e cara, isso é uma realidade, irmãos. E eu como pastor dessa igreja, e eu fiquei ligado nisso, eu fiquei pensando, falei, meu Deus, a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não viver das emoções que a letra da música e a música traz para a gente, e até mesmo o ambiente traz uma emoção que é passageira, uma emoção que não traz uma transformação. Eu louvo a Deus que a gente já vive essa realidade há muito tempo. Hoje nós vamos ficar a tarde toda aqui na igreja, fazer a gravação aqui de um mistério aí. Lá no mês que vem você vai entender e ver. Mas eu louvo a Deus que a gente pensando em coisas que a gente viveu lá atrás. Eu lembro que muitos jovens aqui estavam comigo quando Deus pegou a gente, quando nasceu o Face a Face, na verdade. O nome do impacto que a gente fez foi metamorfose, uma transformação de mente. E Deus naquela época começou a transformar a nossa mente. E eu me lembro que foi quando a gente lançou aquela música, Eu Quero Ver Jesus, lá o Yeshua lá, quero conhecer Jesus. O Alessandro Vilas Boas só tocava aquela música na guitarra, nem tinha aquela música completa. Os meninos acharam aquela música, começamos a cantar, só quero ver você. Irmãos, quando eu comecei a botar esses louvores e as coisas começaram a acontecer, numa salinha de oração com uns 150 jovens, meu amigo, voava a cadeira. Era gente babando, eu perdi o controle, literalmente. Estava com o Caleb novinho, não conseguiu me acompanhar. Eu me lembro que eu liguei para os pastores, eu preciso de ajuda. Perdi o controle na igreja, uma igreja bem tradicional, na época lá do pastor Hebe. E teve uma hora que quando eu saí da sala, eu fiquei mais assustado ainda. Eu vi os adolescentes dançando no corredor. O outro foi beber água, caiu no chão. Aí eu falei, fulano, vai lá ver que fulano caiu. Eu falei, gente, cadê fulano? Quando eu olhei, o que foi ajudar, caiu também. Eu falei, meu Deus, que loucura. Eu estou vendo uns gritos. Quando eu abro uma sala, a sala tudo no escuro, uns adolescentes no chão gritando, chorando. Eu falei, meu Deus, perdi o controle. Eles dançando, se movendo em Deus. Eu falei, meu Deus. A gente dava um acorde, a presença vinha. Eu falei, cara, tá fácil demais. Mas que tempo gostoso. Ah, Jesus, volta. Volta de novo, faz de novo. Mas isso é para outro assunto. Teve um dia que eu surpreendi eles e falei assim, eu quero ver se isso tudo é emoção por conta da música ou se realmente é Deus que está fazendo. Primeiro eu tirei eles do ambiente, que o ambiente era tudo apertadinho, era propício para o fogo pegar. Eu joguei eles para o templo da igreja. Nesse dia eu chamei o ministério de louvor e falei, vocês não vão contar para ninguém. Eu só quero violão e voz, nada de banda completa. Para não ter batida, para não ter nada. E outra coisa, não me canta nenhuma música que vocês estão cantando. Vai ensaiar só a música do cantor cristão. Vamos cantar lá só a música do cantor cristão. Aí eles olharam para mim, eu quero ver se é a presença mesmo ou se é a emoção da música que está trazendo vocês viverem isso. Irmãos, pensa em um dia marcante. Eu acho que foi a pior coisa que eu fiz. Que o negócio, de vez de melhorar, piorou, irmão. Eu me lembro de você, né? Tem que contar. Você vai contar no vídeo, né? Então posso contar, né? Aquele rapazinho ali, o filho da Patrícia, Salvador, aquele abençoado ali, eu me lembro, ele foi na minha sala, irmão. Ele falou assim, pastor, eu quero ir embora. Eu falei, como assim você quer ir embora? Ele, rapaz, eu estou vendo todo mundo desfrutar da presença. Eu estou vendo todo mundo chapar em Deus. Eu não consigo sentir Deus, eu não estou sentindo nada que eles estão sentindo. Isso aqui não é para mim, eu quero ir embora. Eu falei, você não vai não, irmão. Eu falei, irmão, dá só mais uma chance para Deus. Aí na hora Deus me lembrou de Naamã. Eu falei, rapaz, qual é o dia de hoje? Ele, cara, é o 6º dia do impacto, eu estou orando, jejuando, e Deus não faz nada. Eu falei, cara, dá mais um dia. Sabe por quê? Naamã mergulhou 6 vezes e não aconteceu nada. Mas no 7º mergulho ele foi curado. No 7º dia, Deus vai te pegar. Ele falou, pastor, eu falei, cara, Deus vai te pegar, irmão. Eu vou orar, eu vou jejuar por você e Deus vai te pegar. Ele, beleza, vou ficar com aquela cara assim, não vai dar em nada. Irmãos, foi top. Claro que eu convoquei a intercessão toda, a liderança toda. Ora para Deus pegar ele, irmão. E foi muito de Deus. Nesse dia, quem aparece lá, muitos aqui conhecem a irmã Leia. E foi muito engraçado. A gente estava lá, todo mundo chapando em Salvador. Tipo, ó, não aconteceu nada.
Do nada aquela veinha veio. Aí quando ela já foi a reta dele, o pessoal da intercessão: é agora, meu Deus, pega ele. Irmão, foi pra lona, babou e chorou igual criança. Teve a vida mudada e transformada e está aí com a gente todo dia. A presença de Deus encontrou ele, mas sabe o que mais me abençoou naquele dia, meu irmão? Não foi a emoção. A gente literalmente estava desfrutando da presença. E a presença não estava trazendo para a gente somente uma emoção, mas estava trazendo para a gente uma transformação de dentro para fora. A gente não estava conseguindo mais ser a mesma pessoa. Ou melhor, até hoje a gente não consegue mais ser a mesma pessoa. A pergunta que eu tenho para você hoje é: a gente está vivendo hoje de uma visitação que nos emociona ou de uma visitação que nos transforma? Porque a gente corre o grande risco de ficar vindo aos cultos sentindo a nossa dopamina, as nossas emoções, aquilo que vai massagear o nosso ego para a gente passar a semana, e depois vai passar, sabe? Viver na presença de Deus é muito mais do que uma canção, um culto, uma oração poderosa. É uma intimidade profunda. É Ele dizendo para mim e para você hoje que existe um nível mais profundo para a gente desfrutar na presença. Às vezes a gente se contém somente com arrepio, com uma lágrima, com uma emoção. Irmão, Deus é muito mais do que isso. É igual de repente na sua casa você recebeu uma visita de uma pessoa muito querida na sua casa. E quando você vai receber a visita de uma pessoa muito querida, você arruma a casa. Você bota uma mesa bonita. Você conversa com aquela pessoa e a conversa é agradável, é maravilhosa. Só que depois essa pessoa vai embora. Foi um momento lindo, foi um momento prazeroso de estar com essa pessoa na sua casa, mas foi um momento passageiro. A grande diferença, agora eu queria que você imaginasse que não fosse uma visitação dessa pessoa para tomar um café ou almoçar e jantar com você, mas se essa pessoa escolher morar com você, habitar dentro de você. Essa é a diferença de sentir a presença ou a presença habitar em nós. Porque quando Ele habita em mim, em você, tudo é transformado, o nosso linguajar muda. A nossa maneira de ver o mundo muda. A nossa maneira de agir muda, porque eu sou contagiado por uma presença. Irmão, se eu começar a morar na sua casa hoje, a sua rotina de vida vai mudar, sim ou não? Como que Ele começou a morar dentro de você e sua vida ainda não mudou, sua rotina ainda não mudou, irmão? Será que a gente está se conformado somente em vir ao culto e receber uma visitação? Eu quero te fazer uma pergunta, igreja, em nome de Jesus. Qual foi a última vez que você teve uma visitação da presença em um momento que você não esperava? Às vezes Ele pode, ou melhor, ela, a presença, pode ser somente convidada nos nossos momentos que a gente quer. Porque quando a gente tem uma intimidade, quando essa presença mora, quando eu moro em um lugar, eu não espero ser convidado para ir no lugar. Eu entro e saio do lugar a hora que eu... É assim que a presença faz com você? Ou a presença só chega quando você prepara um ambiente, você prepara uma mesa, você prepara um território e fala assim para ela: agora você pode entrar. E ela vem porque ela te ama. Só que aquilo ali, ela está dando, tipo assim, um pontapé inicial para desfrutar, tipo assim, eu quero morar aqui. Mas depois você manda ela embora porque você tem outros afazeres. Porque se a presença começar a morar dentro de mim, dentro de você, a nossa rotina vai mudar. E outra coisa, em momentos que você menos esperar, você é surpreendido por ela. É andando na rua, é no supermercado, é dentro do trabalho. É aquele momento que você perde até o controle e fala: ah, Jesus, aqui não, Jesus, pegou, eu conheço esse vento. É quando você está no momento, eu conheço esse cheiro, o que está acontecendo? Isso é quando a presença habita dentro de mim, dentro de você.
E isso traz para a gente algumas transformações em algum ambiente que você chega. Parece que está um caos, está tudo dando errado. Você fala assim, estou tranquilo. Porque não estou sozinho, eu estou com alguém que mora comigo. É uma segurança que eu e você como crente precisa ter, irmão. Mas primeiro a gente bate o desespero, a gente quer chamar ajuda e pedir ajuda para todo mundo. Mas a gente esquece que aquele que pode dar a melhor e verdadeira ajuda para a gente está conosco. É o que os exploradores aí, os doutores da lei, aquele povo que gosta de explorar e fazer você ter uma dependência. Não, você tem que ligar para mim, você tem que me procurar. Não, irmão. Você tem que procurar algo que está dentro de você já. A melhor ajuda, aquilo que vai trazer uma transformação para a sua vida, não está no óleo ungido, não está em uma rosa, não está em uma flor, não está numa imposição, não está em um líder, não está num pastor, no bispo, no apóstolo. Não, está dentro de você e tem nome, se chama Jesus. E se isso está dentro de mim, isso está dentro de você, a gente precisa entender que é suficiente. Mas Deus está mandando aí, eu até vou, mas para aí, opa, a nuvem ficou, não, eu paro. É o que eu tenho pedido para você, para orar por nós. Porque eu não quero dar um passo sem que a nuvem vá comigo, irmão. O povo naquela época, a gente pode viver como eles. Depois você lê, 32 e 33 de Êxodo. Quando a nuvem pousava na tenda de Moisés, quando Moisés ia falar com Deus, todo o povo saía para fora da tenda e ficava admirando a nuvem. Uau! É a presença. Quando escurecia, o povo andava no deserto, o povo era guiado pelo fogo. Uau, tem fogo aqui. Esse mesmo povo que viu a nuvem, esse mesmo povo que viu o fogo guiar eles, esse mesmo povo que foi liberto do Egito, é o mesmo povo que levantou outro ídolo. Nós corremos o grande risco de ter experimentado tantas coisas em Deus. Você já experimentou da nuvem parar sobre sua cabeça. Você já experimentou de ver o fogo te guiar. Você já teve várias experiências com ele. Mas a murmuração tomou conta do seu coração por conta do povo e você não entendeu algumas coisas do deserto. Você murmurou ao ponto de você chamou para si e pegou para você um bezerro e fez para você. E hoje, na verdade, você não adora esse Deus vivo e poderoso. Você está adorando outro Deus, irmão. Às vezes é o seu dinheiro, as suas conquistas, a sua bênção. Moisés, ele tinha algo como prioridade. A prioridade de Moisés, eu queria que vocês entendessem, não era somente chegar na terra prometida. A grande prioridade de Moisés era a presença de Deus. Moisés, ele tinha uma missão quase impossível de levar o povo rebelde para a terra prometida. E como eu falei, Deus poderia dar a terra, Deus poderia dar o leite, Deus poderia dar o mel. Mas Moisés dá uma resposta. Se a tua presença não for conosco, nós não vamos subir. Sabe, irmãos? A presença de Deus era um sinal de identidade. Sem a presença de Deus, Israel seria somente mais uma nação. Não é até hoje só mais uma nação porque tem presença. A presença era a garantia de direção. Sem a nuvem, sem o fogo, o povo ficaria perdido no deserto. A presença era a proteção, era a provisão. Não bastava somente ter a promessa da terra. Era preciso entrar na terra junto com o dono da terra. É bem melhor a gente caminhar no deserto com a presença do que de repente estar ou chegar na terra prometida sem a presença. É melhor não conquistar e viver algumas coisas e permanecer na presença do que conquistar e ter e obter algumas coisas sem a presença dele. Há um grande risco nos dias de hoje de nós andarmos e ficarmos melhor andando sem a presença dele. A Bíblia nos alerta sobre isso. Exemplo, vamos continuar até mesmo no Velho Testamento. Sansão, Juízes 16, 20, perdeu a presença e nem percebeu. Qual foi o resultado?
perdeu a visão, a força e a sua liberdade, teve que morrer. Saul, 1 Samuel 16:14, o Espírito retirou-se dele e a vida dele mergulhou em um tormento, a ponto que para acalmar ele, o que ele fazia? Ele chamava Davi para tocar, porque quando Davi tocava a harpa, vinha o quê? E a presença trazia o quê para ele? Andar sem a presença é andar sem paz. Andar sem a presença é viver uma vida religiosa sem poder. Andar sem a presença traz para a gente a fazer as nossas rotinas, os nossos momentos, nossos rituais vazios, que a gente acha que tem Deus, mas Deus não está no negócio. Por quê? Você vê um culto bater cartão. Você ora porque alguém te disse que você tem que orar. Você lê a Bíblia por obrigação, tipo assim, cara, se eu não ler, eu estou enrolado, eu sou um cristão, e eu tenho que ler a Bíblia. Quem te ensinou isso? O sistema, né? A denominação. Eu tenho que jejuar porque, para eu ser abençoado, jejum é a saudade do noivo. A nossa oração é porque, não é uma coisa que eu tenho que orar porque eu sou crente, fui salvo, eu pertenço a uma igreja, ou eu pertenço a uma denominação, não. Eu estou orando porque a minha oração é o momento que eu tenho de conversar com aquele que me ama, é o momento que eu tenho para conversar com o meu amigo, é o momento que eu vou ter direção do meu amigo, é o momento que eu vou desfrutar de falar com ele face a face, e ele se revelar para mim. É assim a nossa oração nos dias de hoje, como eu falei, o que menos a gente faz nos dias de hoje é orar, irmãos. A gente conta os nossos problemas para todo mundo, mas não conta os problemas para Deus. A gente fica 1 hora no psicólogo, mas não fica 10 minutos com Deus. Ele pode ser também o seu psicólogo, irmão. Não estou menosprezando os psicólogos, é bom. Inclusive eu fui no meu psiquiatra e mandou fazer terapia também, meu Deus. Também tem minhas crises. Psiquiatra, Jonério, eu não aguento mais. O seu TDAH é elevado. Você é um caso para ser estudado. Eu falei, todo mundo diz isso. Aí ele, você é estranho. Aí ela, você não me deixa nem falar direito. Você precisa de terapia. Eu falei, não, eu falo com Deus. Não, você precisa de terapia. Eu falei, tá bom, vou fazer terapia. Tem que procurar lá, né, amor? Está procurando já, vou fazer terapia. Mas não vale nada eu fazer minha terapia e fazer essa função se eu não tiver relacionamento e colocar o meu coração diante dele. Ele é o nosso maior psicólogo, irmão. A grande questão é, se ele é isso tudo, por que a gente não gasta tempo com ele, irmão? Se a presença traz tanto benefício para mim e para você, por que a gente não busca mais e desfruta mais? Por que a gente só vive na presença em alguns momentos, em retiros, em impactos, em cultos de cura, em momentos aqui na igreja? Por que a gente não vive isso diariamente? Sem a presença a gente consegue até desfrutar da bênção. Uau! O meu carro do ano, consegui comprar. Em 2 dias aquilo já não te satisfaz, mas você quer outra coisa. Porque na verdade você quer preencher algo no seu coração que só a presença pode preencher, irmão. Eu quero conquistar o iPhone agora, 16, 17, sei lá. Consegue, uau, você fica naquela adrenalina que conquistou e conseguiu daqui a pouco. Perdeu o sentido. Eu quero a casa, você fica, olha, mostra a casa para todo mundo daqui a pouco. Acho melhor trocar de casa. Você é uma pessoa insatisfeita. Sempre você está querendo algo mais, sempre está querendo mais alguma coisa, sabe por quê? Você precisa parar e buscar descanso em um lugar, uma coisa que vai te satisfazer, não para esse momento aqui, irmão, é uma coisa que vai satisfazer você para a eternidade. E por que a gente não vive isso? Sem a presença de Deus, até a promessa que Deus fez para mim e para você se torna um peso para a gente. Mas com a presença de Deus, irmão, até a luta, a dificuldade, o deserto vira bênção.
Você está no deserto, tem gente que aqui hoje está no deserto, está mais feliz que você que está na bênção, irmão. Eu costumo dizer, às vezes o pessoal foca muito no dinheiro. É igual aquele cara, tem gente aqui hoje que pode ganhar 20 mil por mês, mas vive uma vida de miserável. Tem gente aqui que ganha 2 mil por mês e é mais feliz e já conquistou mais coisas que você. Porque sabe viver, irmão. Porque sabe desfrutar, porque ele não é guiado pelas suas convicções, pelo seu coração. Existe uma nuvem de dia protegendo e guiando. E à noite existe uma coluna de fogo. Ele quer me guiar, ele quer te guiar. Sabe, sentir a presença é maravilhoso. Quando o Espírito Santo toca a gente, pega a gente no coração, traz paz, traz fogo, traz alegria para a gente. Isso é real, irmãos, e isso é bíblico. O povo de Israel viveu isso, ele sentiu a nuvem, ele sentiu o fogo. Mas com tudo isso, como eu falei, eles murmuraram. Eu quero te dar uma dica nessa manhã. Murmura menos e conversa mais com Deus. Para de reclamar e começa a colocar o seu coração diante dele. Para de ficar vindo para os cultos, ou para as reuniões de célula, ou para algumas conferências, ou para os retiros, impactos, você fica pagando, para sentir algo momentâneo e depois viver uma semana vazia. A gente está acostumado a só sentir. Sentir só é um convite, irmão. E ele deixa a gente sentir por conta das nossas emoções. Mas é um convite para mim e para você. Mas o sentir não é o nosso destino. O nosso destino é bem maior do que só sentir, é deixar ele habitar em mim e em você. É fazer dele não só mais uma visitação, mas uma habitação. Quem vive de sentir, precisa de culto para sobreviver. Sem culto você não sobrevive. Quem desfruta da presença, meu irmão, ele vive um culto todos os dias dentro da sua casa, no trabalho, na escola. Ele vive um culto todo dia. Todo dia para ele é culto, irmão. Será que a gente só acorda dia de domingo diferente espiritual que vai para a igreja? A segunda-feira a gente acorda sem ele? Sabe, irmãos, desfrutar da presença é ter um nível de intimidade mais profunda, como Moisés teve. Desfrutar é viver no que Deus prometeu a Moisés. Quando ele diz, a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Ah, como a gente precisa descansar. E esse descanso, irmão, entenda bem em nome de Jesus. Esse descanso não é a ausência de luta. Esse descanso, na verdade, é no meio da luta você ter paz. No meio da luta você ter segurança. No meio da crise você fica tranquilo. É igual quando a gente vai em velório de crente, irmão. A gente sabe que está salvo. Eu lembro quando eu fui a primeira vez, eu falei, esses caras são insensíveis. Esses caras, essa pessoa deve ter sido uma péssima pessoa. Aí quando tem um culto, todo mundo elogiando, eu falei, meu Deus, que negócio estranho. Você vai em velório de crente, todo mundo está rindo, está brincando, está conversando. O povo está mais feliz às vezes do que triste. É a certeza para onde a pessoa foi, irmão. É a certeza que outros falam assim, fulana partiu, que partiu, fulano chegou, irmão. Chegou para o lugar dela de origem. Voltou para os braços do pai, está feliz. Se pudesse ter, que não tem, tem uma comunicação e pergunta se ela quer voltar. Não quer, como eu já falei aqui. Se eu estiver lá, meu amigo, eu não volto por nada. Nem por mulher, por filho, por nada. Eu quero ele. Fico lá esperando ela e orando para ela não casar de novo. Ele é mais importante do que tudo, irmão. A gente passa por algumas dificuldades, a gente consegue ter paz no coração porque a gente carrega a presença de Deus. Só que a presença de Deus, mesmo conosco, no mundo tereis aflições. Mas a gente vai ter as nossas aflições.
A gente vai ter os nossos espinhos na carne. Mas o problema é que a gente está passando com isso com alguém conosco. Com alguém dentro de nós, irmão. Davi ele declara assim em Salmos 23:4: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu... Paulo vai dizer assim em Filipenses 4:11: aprendi a viver contente em toda e qualquer... Por quê, irmão? Porque ele andava com a presença, ele andava com intimidade. A gente precisa aprender a viver contente em toda e qualquer situação, irmão. Sabe por quê? O mundo lá fora é guiado, e nós também, por aquilo que a gente vê. Como é que a gente quer convidar os nossos parentes, o nosso povo, o povo lá de fora, para vir aceitar Jesus, para vir aqui hoje à noite, de repente assistir um culto? Se olha para mim, para você, só vê tristeza, só vê murmuração. É um povo que você e eu aqui fomos libertos para o Egito, mas quando senta em rodas para conversar, fica contando coisas que parece que está com saudade de voltar para o Egito. Você já foi liberto, mas está com vontade de voltar. O povo precisa ver essa alegria, essa segurança em mim e você. Em meio do caos você está assim, estou firme. E eu sempre falei isso quando eu vou... Na verdade, parei de fazer isso há muito tempo, que já estava chato, que eu ficava repetindo isso direto. Mas eu lembrei agora, vou repetir também, vê se você não sabe. É o que eu brinco quando eu falo dos pentecostais. Eu gosto deles. E na época eu falava muito isso quando eu era muito batistão. Porque eu falava assim, rapaz, o batista é meio complicado. Porque o batista anda como? Bota a Bíblia debaixo do braço, camisinha social, todo engomadinho, está cheio de luta e dificuldade. Aí vem para o culto igual um avestruz. Já viu crente avestruz? É igual você às vezes. O que é crente avestruz? É o crente que fica com a cabeça enterrada assim, ó. Aí vem igual um miserável. Aí você chega, fala, irmão, bom dia, Pai do Senhor. Pai do Senhor, irmão, muita luta. Pede para morrer, irmão, vai para o céu que não vai ter luta lá não. No mundo a gente vai ter aflição, irmão. A gente está na presença, mas não vai livrar a gente de passar por certas situações. Ei, os 3 lá na fornalha, estava lá tranquilo, porque tinha um quarto homem lá, tinha presença lá, irmão. Eu não vou temer, você não vai me matar, Nabucodonosor, sabe por quê? O quarto homem está lá comigo, está tranquilo, irmão. Por que vocês estão tranquilos? Porque eles estavam com o quarto homem. Por que sua vida tem paz? Porque existe um quarto homem junto com você. Mas o mundo está vendo esse quarto homem em você? O mundo está vendo essa presença em mim e em você? Aí vem um crente batista, está com dificuldade, passando luta. Aí já vem igual um miserável para a igreja, pedinte. Sai dessa vida, irmão, em nome de Jesus. Olha por mim, irmão, as coisas não estão boas, não. Pastor, não posso pedir oração? Pode, irmão, mas pede já, tipo assim, irmão, ora porque eu creio que Deus já vai dar a vitória e tal. Aí deixa eu terminar, porque é engraçado isso. Quem não viu vai gostar. Aí venha. Todo mundo, paz do Senhor, paz. Pode olhar por mim, irmão? Pode. Muita luta, né, irmão? Irmão, tá difícil esse mundo, né? Pode orar por mim? Você pode orar por mim? É pedinte de oração. Vai orar você, irmão. Eu lembro de um jovem uma vez que me pediu isso. Ele ficava pedindo oração para todo mundo. Um dia eu pombei com ele e falei, irmão, vem cá. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quantas vezes por dia você está orando pela sua causa? Ele, como assim? Eu falei, irmão, você está pedindo oração para todo mundo resolver essa situação para você. Mas a grande questão, o maior interessado nisso é você. Quantas vezes você está orando para Deus mudar isso? Quantas madrugadas você está passando orando? Não estou fazendo isso não, pastor. Eu falei, então você quer que eu faça o trabalho que é para você fazer? Eu vou falar para todo mundo parar de orar por você, porque quem tem que orar é você. Toma vergonha na cara e para de terceirizar a oração, irmão. E isso serve para mim e para você, a gente fica terceirizando. Não, o pastor está orando por mim, o pessoal da intercessão está orando por mim, a irmã lá que eu sei que é do fogo, tem intimidade, está orando por mim. Deus está comigo, não está não, irmão. Vai orar você. Mas aí, como eu falo que eu sou fã dos pentecostais, eu acho massa. Aí vem um assembleano com a Bíblia na mão. Aí ele vem, aí quando a gente sabe da história, assim, meu Deus, irmão fulano,
Fica assim, ele vai chegar aqui, ele vai debulhar, tipo assim, a história. Aí você atravessa até a rua para o outro lado. Mas o irmão te viu, ele vai para o outro lado para te ver. Você, meu Deus, e o irmão está assim, ó, cabeça erguida, irmão. Aí quando você olha o irmão, aí você que é complicado. Você dá a paz dele meio cuidado. Você não chega, paz do Senhor, irmão. Você já chega assim, coitado, né? Você olha para ele como um coitado, tá cheio de luta. Aí você olha para ele, paz do Senhor, irmão. Aí o assembleano, eita, glória a Deus, paz do Senhor. Eu pensei que aconteceu alguma coisa. Ei, vou dar uma de Judá Bertelli. Tudo fala. Quando você entende isso, ele derrama água sobre você, irmão. Tudo fala, irmão. Pode deixar aberto, vou pular de novo não. O assembleano vai e faz como? Glória a Deus, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, irmão. É sua vitória, aleluia. Dá uma rajada de língua e fala, irmão, estou passando pela prova, mas eu estou dando glória a Deus. Eu sei que basta uma palavra do meu Redentor. Está dando tudo errado, mas quando Ele liberar uma palavra vai mudar tudo. Eu estou confiante, eu estou crendo que Deus vai mudar a minha história. E Deus vai mudar a sua também, irmão. Aí o irmão cheio de problema começa a profetizar para você. Aí você fica assim, meu Deus. Eu achei que eu estava com problema. Ou melhor, achei que ele estava com problema, não eu. Quem estava aqui domingo passado de manhã? Você ainda vai ouvir testemunho daquele domingo, irmão. Aquele domingo, uma das maiores coisas que me impressionou, tinha uma pessoa aqui orando para Deus gerar a vida, para a pessoa engravidar, mas ela mesma não podia ter filho. Aí alguns irmãos entenderam e foram orar por ela e foi um mover muito grande. Vida na presença, você pedir para Deus, para dar para a pessoa aquilo até que você mais deseja, mas você dá para aquela pessoa. Se eu não posso gerar, como eu vou orar para você gerar? É porque não tem nada a ver comigo, tem a ver com o que eu carrego. Tem a ver com a presença. A nossa mentalidade precisa mudar, irmão. A Bíblia vai dizer para mim e para você, se a gente for jejuar, mas ficar com a cara suja, amarrotada, mostrando que está jejuando, é em vão, pode parar, irmão. Age normal, irmão. Sua família, os seus amigos vão vir para a igreja olhando para, desculpa até o termo, assim, a forma de falar, mas eu queria falar assim, para sua cara. Uma vez eu brinquei, eu contei uma história. Já estou quase encerrando, calma. Eu contei uma história. Uma irmã chegou e falou assim, pastor, eu queria muito que você orasse por mim, porque eu perdi meu emprego. Fiquei desesperado, estou desesperado, querendo emprego novo. E eu tomei assim, sabe por quê? Bateu um desespero. A irmã fulana lá, eu estava evangelizando ela, e agora não vai ter quem evangelizar. Mas pastor, me bateu um desespero, ela é uma pessoa tão boa, você sabia que ela me consolou? Ela me deu uma palavra, tadinha, levou até o texto, orou por mim, rezou por mim. Mas eu estou orando tanto para que, tipo assim, ela se converte, que ela aceite Jesus, e agora eu não vou estar lá, mas eu fiquei desesperada. E sabe quem aquietou meu coração? Foi ela, pastor. O senhor pode orar para ela se converter? Eu falei, posso. Quando eu comecei a orar para a conversão da irmã e dela também. Ela falou, pastor, eu sou convertida há 10 anos, pastor. Eu falei, irmã, mas não parece. Se aquele que não carrega a presença, aquele que não tem Deus, está até consolando você, irmã. Você precisa se converter, porque você ficou esse tempo todo lá. Eu estou louvando a Deus que você foi mandado embora, para Deus mandar uma filha dele de verdade lá, para mostrar o poder dele se manifestar na pessoa, para aquela pessoa venha aceitar Jesus, que através da sua vida aquela pessoa não é vir para Jesus, não.
Quantos aqueles que não carregam a presença têm ajudado você e consolado você? Ah, irmão, é para você consolar, irmão. A pessoa que não tem Deus tem palavra de conforto, de amor e de paz para você. Você que tem Ele e não tem essa palavra, como assim? A pessoa que não tem Deus, às vezes, não fica desesperado com a situação, e você tem, e você fica. É igual quando eu brinco aqui, irmão. Tem gente lá fora, de repente, que encara um capeta, um satanás, um demônio manifestado. Você, às vezes, tem medo de falar um nome. Ui, não fala esse nome aqui, não. Como eu falei, eu tenho louvado a Deus que eles estão pipocando, e está gostoso, irmão. Coitada da irmã Vanessa, do pessoal. Domingo passado, para você, foi um culto legal, mas tinha 3 demônios aí, irmão. Tinha 3. Uns outros teve que expulsar, voltada durante a semana para terminar de expulsar. A gente, como igreja, está aqui para isso. Você brincando que você é crente. Ah, tomara que ele pipoca hoje à noite do seu lado. Socorro, irmão Vanessa, aqui, ó, aqui, ó. Garra você, irmão, está repreendido. Para. Aqui não é lugar de gracinha. Irmão, vão ajudar, vão tirar e vamos para lá. Vai. Anjo, bota a espada e leva. Vai. Tira do culto, irmão. Aí tiver dificuldade, chama a gente que a gente ajuda. Isso é carregar a presença, irmão. A gente está com medo de coisas que a gente não tem que ter medo. A gente não está tendo autoridade com coisas que a gente tem autoridade, irmão. É o que eu falo, o nosso maior adversário hoje, o nosso maior inimigo somos nós mesmos, que a gente não consegue entender e viver algumas coisas. O povo perece por falta de conhecimento da palavra de Deus. A gente precisa transformar uma visitação em uma habitação. A gente precisa entender que Ele habita em mim, habita em você. Para isso nós precisamos viver um arrependimento diário. Arrepender a gente. Quando a gente não se arrepende, deixa o pecado contaminar a gente, é como se fosse assim, expulsa a presença de perto de nós. Isaías 51 vai dizer que o pecado, ele afasta o homem de Deus. Então, para a gente não ficar se afastado, nós temos que nos arrepender do pecado. Nós temos que ser obedientes à palavra de Deus. Jesus vai dizer, se alguém me ama e guarda a minha palavra, eu farei nele morada, eu vou habitar em você, se você me ama e guarda a minha palavra. A gente lê a palavra por obrigação. A gente lê o texto, eu sou crente, eu tenho que ler. Irmão, se você não tem paixão, se você não tem devoção, se você não tem amor pela palavra para ler, para de ler. De repente aí você vai começar a ser transformado. Que ler por ler, irmão. Ler por conhecer, muita gente conhece. Eu não vou nem dizer de tempo antigo. Vamos tirar aí. Um cara que muita gente debatia, um cara muito inteligente. Um cara muito culto, lembra do Jô Soares, programa do Jô? Você já assistiu, que eu sei? Aquele cara, ele era um mestre, ele conhecia muito a Bíblia. Ele conhece a Bíblia mais do que muitos teólogos. Ele leu a Bíblia não sei quantas vezes, ele decorou a Bíblia. Mudou alguma coisa na vida dele, irmão? Porque aquilo que transforma é o poder de Deus, é a revelação, não é somente de uma letra vazia, é da revelação que está por detrás da letra. É você ler a palavra de Deus com a presença, é Deus falar com você através da palavra dele com a presença. Luiz Hermínio, ele fala muito isso. Eu achei legal ele falar isso, alguns teólogos não concordam. Ele fala que a palavra de Deus não é o momento dele desfrutar, de comer e beber de Deus. A palavra de Deus é o menu, é o cardápio, onde você escolhe aquilo que você vai comer, aquilo que você vai experimentar. Porque experimentar de Deus não é somente ler, mas é estar com Ele, é experimentar dEle. A gente não lê palavra, a gente não tem devoção, a gente não tem amor, a gente é religioso. A gente lê por questão da nossa doutrina, Ele não quer isso. Ele quer que você leia por amor, por prazer. Ele quer que você se santifique, porque você o ama, porque você está preocupado em desagradar o coração dEle, porque você tem medo de caminhar e andar sem a presença dEle. Isso é o nosso temor nos dias de hoje. A gente não se preocupa hoje mais em estar em comunidade aqui, porque Deus se manifesta quando o corpo está junto. Por muita pouca coisa a gente deixa de vir ao culto, irmão. Há 2 domingos atrás eu compartilhei isso. Da nossa irmã. Teve um diagnóstico que estava com câncer. Severo, agressivo. Ela estava na escala para ministrar, e ela veio ministrar e ministrou, e ninguém nem sabia, a gente foi saber depois. Falei, meu Deus, por tão pouca coisa eu deixo de vir à igreja.
A gente para e olha os missionários que caminham, não vou dizer nem longe. Vai hoje para Batatal com a Arruda para você ver. Vai lá em Batatal para você ver a distância que uma senhora em senhor de idade e as crianças, jovens, todo mundo anda. Sabe para quê? Só para assistir um culto. Às vezes vão na chuva, aí eles chegam tudo lá de lanterna. Você que de repente não entende nada. Por que eles estão tudo com lanterna na mão? É porque no retorno deles para casa, está de noite e lá não tem luz. E o dia que chove, eles vão assim mesmo, com capa de chuva ou às vezes com sombrinhazinha. Mas eles estão lá no culto. A gente tem carro, a gente tem moto, a gente tem dinheiro para pagar Uber, a gente tem como vir, a gente decide. Estou cansado. A gente não tem priorizado a presença de Deus. E às vezes a gente fica preocupado, mas pastor, eu preciso sentir alguma coisa. Irmão, sentir não é errado. E às vezes também você fica assim, mas eu não tenho sentido a presença. Será que Deus me deixou? Não, irmão. A presença não é só emoção. A presença é uma promessa. E às vezes a gente vai ter que passar algumas lutas, algumas dificuldades, sem sentir nada, sem experimentar nada, sem Deus falar com a gente, mas a gente permanecer firme. Será que você vai conseguir, irmão? Será que você vai permanecer firme mesmo quando você não estiver sentindo nada? José estava preso, mas a palavra vai dizer que o Senhor era com ele. Como eu falei, os 3 jovens estavam na fornalha, mas havia o 4º homem com esse homem. A presença não é ausência de tempestade. A companhia dele é que faz toda a diferença. Irmãos, a minha segurança está na presença. Eu lembrei aqui agora, a gente pode pegar até mesmo no Novo Testamento. Sem Jesus no barco, os discípulos estavam desesperados e querendo tirar a água do barco, o barco vai afundar, o vento, o mar estava... Quando Pedro ouve, ou melhor, quando Pedro vê um homem, acha que é um fantasma e pergunta, é você, Jesus? É. E Jesus fala, pode vir, Pedro. O barco parece a segurança de Pedro, sim ou não? Se o mar está agitado e está ventando, eu vou para o mar? Eu vou pular no mar agitado, irmão? Isso é loucura, irmão. É ir na contramão, mas tem um segredo. Eu estou no barco, mas eu estou sozinho. No sobrenatural, no meio da tempestade, tem um homem que me mandou uma palavra e mandou eu vir. E se ele me deu uma palavra para ir, eu vou. E se eu vou, ele vai me sustentar até o final. E sustentou. Mesmo que você tenha medo no meio do caminho, ele vai estar lá com você. Eu creio nisso, eu creio. O barco parecia o lugar mais seguro, mas não tinha presença. O lugar seguro é perto dele. Mesmo que seja um desafio para você andar. Está na hora da gente acordar, igreja. Como que está a sua vida espiritual hoje, irmão? O louvor pode vir. Você está vivendo hoje de visitação ou você está vivendo uma habitação? Será que hoje a gente não está dependendo somente dos cultos para manter a nossa vida espiritual? O que sustenta a nossa vida espiritual não é só a palavra do pastor aqui não. O que sustenta a sua vida espiritual não é os podcasts que você fica assistindo. E nem os vídeos que você fica assistindo quando você está fazendo alguma coisa, ou até mesmo ouvindo, quando você está numa academia. Não, o que sustenta a sua vida espiritual é uma vida de devoção, de oração, de busca intensa pela presença de Deus. A gente está vivendo isso. Está na hora da gente estabelecer, irmão, em nome de Jesus, um momento fixo de oração. Está na hora da gente estabelecer um horário. Quando a gente tem um psicólogo, a gente marca, porque a gente precisa, a gente anseia. Eu preciso de ter uma hora durante a semana para eu estar lá, para eu colocar todo o meu coração para aquele psicólogo. Quantas horas você marca durante a semana, não vou dizer nem o dia, para você debulhar o seu coração para Deus? Quantas horas você ora por dia? Engraçado que eu não sei se mudou o coisa, mas o meu celular hoje me mostrou. Está aparecendo quantas horas de uso durante a semana. E o engraçado é quando eu estava ali na salinha orando para ir para o culto. Aí apareceu aqui, cadê? Sumiu? Está aqui. Você essa semana ficou 7 horas e 7 minutos. Está escrito assim, exato.
Na semana passada, seu tempo de uso médio nesse dispositivo foi de 7 horas e 7 minutos. Na hora o Espírito Santo falou assim comigo. Engraçado que é o 7, né? 7 horas e 7 minutos. Tudo fala, irmão. Na hora o Espírito Santo falou assim comigo. Sua semana seria totalmente diferente se a semana passada que você ficou 7 horas e 7 minutos no seu celular, sem dar desculpa que está trabalhando, respondendo gente da igreja, nada disso. Mas se você ficasse 7 horas e 7 minutos comigo, sua semana seria diferente. O tempo que a gente leva e gasta fazendo tantas coisas para resolver problemas que Ele pode resolver para mim e para você, irmão. Às vezes o que nós estamos nos cansando, tentando resolver, na verdade Ele só quer que a gente vá ao encontro dEle, entrega para Ele, deixa que Ele resolve, irmão. Sua semana foi pesada, foi, porque sua semana não teve descanso, porque na presença dEle tem. E como a gente costuma já dizer aqui, o descanso não é um dia na semana, o descanso não é você descansar, o descanso se chama uma pessoa. Quando você está nele, você não cansa, porque Ele renova as suas forças, Ele te transforma de dentro para fora. Está na hora da gente ir, a nossa casa está em guerra, a nossa casa parece que está uma confusão tremenda. Transforma a sua casa em um altar, coloca alguém naquele altar daquela casa, começa a adorar Ele dentro da tua casa, irmão. Começa a atrair a presença dEle para dentro da tua casa. Pastor, eu estou orando para você mandado embora. O meu trabalho é um inferno, é porque você ainda não se manifestou lá dentro, irmão. Ah, mas o povo de lá, cara, o que tem um povo de lá? O que tem a ver é que você está lá e você carrega a presença. E aonde você chega, a presença tem que chegar. Começa a orar, começa a santificar. Mas em vez de fazer isso, você faz igual o povo de Israel. Você começa a murmurar e ainda murmura para Deus. Deus, me tira daqui, eu não aguento mais esse trabalho. Aí de repente você falando assim, mas fui eu que te coloquei aí para você transformar esse lugar. Mas parece ser impossível, pastor, eu sei. Por isso que eu te chamei, meu filho. Porque se fosse normal, eu colocaria qualquer um lá. Eu coloquei você lá. Porque você carrega a minha presença e esse povo carece da minha presença. Se manifesta nesse lugar. Começa a olhar para o complicado como a pessoa melhor. Aquele que te persegue, começa a olhar para ele como seu melhor amigo. Já teve vários vídeos que a gente viu, teve de um senhor no ônibus, teve de um senhor no metrô, teve um agora no avião, que foi falar de Jesus pro cara, o cara bateu nele, o cara em vez de revidar amor, abraçou, o cara ficou constrangido e se derramou em choro. O cara carrega a presença. Eu estou apanhando por conta de alguém, irmão. É gostoso apanhar por conta de alguém, irmão. Se tiver de sofrer, eu sofro por amor a uma vida. A gente não está tomando nem tapa na cara, por conta de uma palavra, a gente deseja até mal para a pessoa. A gente fica planejando, a gente planeja mal para a pessoa de dentro da igreja, irmão. A gente está vivendo isso com pessoas que estão no altar, irmão. Pessoas que dizem pregar a palavra de Deus, mas deseja mal para o outro, persegue o outro. Fica fazendo as coisas para, tipo assim, o outro se dá mal. Para querer provar que o outro está errado. Achar que está com a palavra, é tudo meu, não, é tudo nosso, irmão. O Pai não é seu, o Pai é nosso. Ele está no céu. Ele vai santificar o reino dele nessa terra. A gente acha que a gente tem uma palavra, ninguém tem uma palavra, irmão. Nós temos uma palavra. Deus não fechou e nem vai fechar monopólio com ninguém, irmão. A gente precisa decidir hoje não viver mais de uma visitação, mas uma habitação. A promessa é Deus querer confiar novamente ao povo. Deus ouviu a oração de Moisés. E Deus deu mais uma chance ao povo. E a minha oração hoje é que Deus deu mais uma chance para a gente. Para que a gente venha quebrar, que quando Moisés desceu, Moisés fez o quê? Moisés pegou aquele bezerro de ouro e botou fogo, queimou de novo, jogou fora. Vocês precisam adorar e buscar a presença de Deus e adorar um Deus só. O povo entendeu isso. E eles experimentaram a terra prometida. Não
sem a presença, mas com a presença. Sem a presença, irmão, nós somos como Sansão, fortes por fora, mas fracos por dentro. Com a presença, nós somos como Moisés, pessoas falhas, frágil, não sabe falar, era gago. Aos olhos humanos, era desprezado, era um Zé Ninguém. Mas ele tinha algo diferente com ele. Ele carregava algo precioso, a presença de Deus, sabe? A gente como igreja face a face, nós temos algo que a gente carrega. E isso é desde lá da juventude. O encargo que Deus deu pra gente sempre foi isso, a presença. O dia que a nuvem não estiver debaixo da gente, a gente está enrolado. Não tem a gente ir para outro lugar, não tem a gente botar estrutura, não tem a gente fazer nada. A presença não vem, irmão. O que vai trazer o povo, ou melhor, o que tem trazido o povo, eu sei que muitos de vocês estão aqui hoje, porque quando vocês passaram por aquela porta, vocês sentiram algo diferente. Não foi uma palavra de persuasão, não é o louvor, não é nada. Vocês sentiram a presença de Deus. Eu ouvi algo essa semana de uma pessoa que estava em crise. E essa pessoa falou: pastor, eu tinha o costume de sempre falar com o pastor e abraçar o pastor, mas eu vi que você ficava ali meio ocupado com as pessoas, ficava com receio. Eu fui muito ferido, muito machucado. E teve um dia que eu falei assim: eu quero que o senhor me abrace. Então eu botei a mão no altar. Aquilo dá um peso para mim, tem que dar um peso para você. Ele falou que quando ele estava no altar, uma voz falou assim para ele: fique tranquilo, nesse altar tem verdade, e nessa casa tem a minha presença. Só que a gente corre um grande risco de perdê-la. Uma irmã bem profética falou algumas coisas ao nosso respeito, e parece que a nuvem parou sobre nós. Só que eu não quero deixar essa nuvem embora, e eu gostaria muito que você me ajudasse. Para isso, primeiro a gente precisa começar a desconstruir e quebrar os nossos bezerros de ouro. A gente precisa voltar à nossa devoção. A gente precisa começar a buscá-lo, não por aquilo que ele pode nos dar, mas por aquilo que ele é. A gente precisa priorizar a presença de Deus. O negócio pode parecer muito vantajoso para você, cuidado. Se Deus não estiver no negócio, sai fora. Mas é uma oportunidade, pastor. O diabo dá um monte de oportunidade. O diabo não deixou de dar oportunidade para o próprio Jesus, irmão. Olha o que eu posso te dar. Olha o reino. Olha o tanto que eu posso fazer por você. Só se você me adorar. Cuidado, irmão. Cuidado com aquilo que você adora. E cuidado com a sua aparência. Porque a gente se parece com aquilo que a gente adora. A boca fala com o coração. O que mesmo você tem falado? Será que você não está murmurando? Eu queria que você se colocasse mesmo diante de Deus agora. E eu queria que você confessasse para Ele o que tem roubado a sua comunhão com Ele. O que tem impedido a sua vida de oração, a sua vida de intimidade? Se Moisés tinha tanta intimidade assim de pedir a Deus até para voltar atrás. Não mata o povo não, não se ira não, guarda a sua ira aí. Poupa o povo. Eu quero ter essa intimidade. Eu sei que ele merece morrer, Deus, não mata ele não. Tem misericórdia dele. Será que a gente vai ser um líder assim? Senhor, se for para matar o povo, está tudo bem. Poupa o povo, mas tira a minha vida. Mas deixa eles viverem. Deus está querendo encontrar corações assim. Feche seus olhos em nome de Jesus. Eu queria que você dissesse mesmo para Deus: Senhor, nós queremos a Tua presença mais do que qualquer coisa. Nos perdoa por tantas vezes a gente andar sozinho. Nos perdoa de muitas das vezes a gente fazer de um momento de visitação o nosso melhor momento com o Senhor. Nós queremos não mais um momento de visitação, mas um momento de habitação, Deus.
E eu sei que quando o Senhor vem habitar em nós, o Senhor muda a nossa rotina, o Senhor muda a nossa vida. A gente não consegue mais ter controle e guiar os nossos passos, a gente é guiado pelo Senhor. Nós queremos nos render e dizer para o Senhor: pode guiar os nossos passos, pode realmente ser lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Que nós sejamos conhecidos não pela bênção, ou pelas bênçãos que o Senhor vai derramar para nós. Que nós sejamos conhecidos por aquilo que o Senhor vai fazer a gente prosperar, chegar em alguns lugares, conquistar algumas coisas. Não, Deus. Nós queremos ser conhecidos não como uma pessoa abençoada, até mesmo que tudo dá certo. Nós queremos ser conhecidos como pessoas que carregam a glória, que carregam a presença do Senhor. Nós queremos viver não somente uma visitação, porque em uma visitação a gente vai sobreviver em alguns momentos. Na verdade, nós queremos viver uma habitação, porque quem vive uma habitação carrega a eternidade dentro de si. Nós queremos carregar dentro da gente a eternidade, Deus. Ajuda a gente a quebrar os nossos bezerros de ouro, em nome de Jesus.